Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão. Esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual da Sociedade Espírita de Icoaraci. Hoje vamos refletir sobre o carnaval que se aproxima. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Autoria de Caetano Veloso. Ao contrário do que reza o frevo, de Caetano Veloso, afinal, não é somente os vivos que formam a multidão em geral. De foliões nas grandes e pequenas cidades, onde se comemora o carnaval. O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo, então, em companhia de uma falange ou de uma legião, de boas ou de más influências, dependendo da sintonização. E que essa massa de espíritos cresce de forma descomunal. Nos dias de festas pagãs, como é o caso do carnaval, tanto falanges socorristas como legiões do mal. Nessas ocasiões, grande parte das pessoas de toda sorte dão-se a exageros nefastos e influências de grande porte, dos mais trevosos espíritos que lhe tiram a razão e o norte, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, afinal, como suicídios e desvarios sexual, que levam ao grande mal da paternidade e maternidade irresponsáveis em geral. Se antes de compor sua canção, o poeta tivesse conhecido realmente o livro Nas Fronteiras da Loucura, certamente sua letra seria diferente. Alertado por Divaldo Pereira Franco, autor deste livro pertinente. Mas como o tempo é o senhor de todos os entendimentos em geral, hoje Caetano é um dos artistas que fazem parte de uma imensa lista que pregam a paz no carnaval. Denunciando do alto do seu trio elétrico toda e qualquer manifestação de violência que consegue visualizar no meio da imensa multidão, conseguindo dessa forma amenizar os prejuízos dos excessos sem razão. E sendo assim, queridos irmãos, para quem ainda não percebeu, eu posso garantir que atrás da rota que o trio elétrico faz, também vai quem já morreu. Manuel Filomeno de Miranda, autor do livro que Edivaldo psicografou, que quando aqui encarnado muito bem desempenhou atividades médicas e espiritistas na cidade de Salvador, relatando episódios protagonizados pelo venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes na condução de espíritos socorristas, então, junto aos foliões em desequilíbrio. Nestes dias em que a carne nada vale, conhecido como carnaval, segundo o doutor Bezerra de Menezes, é uma festa que ainda guarda, afinal, vestígios da barbárie e do primitivismo
e das paixões violentas em geral. E como nosso imperativo maior é a lei da evolução que nos espera, um dia essa manifestação do nosso estágio de inferioridade, então, desaparecerá do planeta Terra. Em seu lugar predominarão a pura alegria da jovialidade, a satisfação e o júbilo real, com os homens despertando para a arte, sem nenhum tipo de autoagressão ou de promiscuidade. Esta folia que pontifica o rei Momo já foi dias de comemoração, de povos guerreiros da antiguidade festejando vitórias com ostentação, nas sanguinárias guerras por eles travadas, com a cabeça dos inimigos em exposição. Foi referência ao deus Dionísio, na Grécia clássica da antiguidade, cujo nome dessa festa ainda era Bacanália, na verdade, onde embriagados pelo vinho se entregavam às orgias da sexualidade. Na velha Roma dos Césares, marcada pelo aspecto pagão, essa festa chamou-se Saturnália, onde em toda a comemoração se imolava uma vítima escolhida entre os cristãos. Foi na Idade Média, no entanto, que essa festividade adquiriu o conceito que ainda hoje apresenta na realidade, assim como todas as características apresentadas em nossa atualidade. Ou seja, que uma vez por ano é lícito enlouquecer, em homenagem a falsos deuses do vinho e das orgias exceder, dos desvairos, dos excessos ou do pseudo bom viver. Bezerra de Menezes Contrafeito cita alguns estudiosos da atualidade que estão sinceramente convencidos da urgente necessidade de se descarregar as tensões e os recalques na realidade. Nestes terríveis dias em que a carne nada vale afinal. Frase cuja primeira sílaba de cada palavra no geral compõe esse verbete denominado carnaval. Assim é que em 3 dias ou mais de loucura estonteante, pessoas desavisadas se entregam a compromissos extravagantes, exagerando as atitudes no compasso de vapores febris e alucinantes. Está no materialismo todo esse atrevimento, por ver o corpo como matéria a esmo, com início e fim de si mesmo. É a causa de tanto desregramento. Esse comportamento afeta, inclusive, quem na realidade se diz religioso, mas ainda não tem, na verdade, a necessária compreensão dos arcanos da espiritualidade. Deixando-se também enlouquecer, uma vez por ano nessa ocasião, iniciando o seu processo de loucura e, quem sabe, de obsessão, dependendo do que acontece na avenida e que tipo de companhia granjearão. As pessoas que se animam para o baile carnavalesco e fazem os preparatismos organizando fantasias e demais adereços, é nesse momento que começa a influência de seres malfazejos. Para quem considera um simples e sadio divertimento, das alegrias e prazeres da vida, não imagina que os desregramentos são inspirados por espíritos malvados, vinculados às sombras e aos sofrimentos.
e que tais espíritos buscam vítimas em potencial para aliciá-las do equilíbrio, dando início, em geral, a processos nefastos de demoradas obsessões espiritual. Isso acontece tanto com aqueles que são afinados com os seres perturbados, adotando um comportamento vicioso, quanto com os que têm se identificado como pessoas respeitáveis que também serão tentados pelos prazeres materiais e pelos gozos mundanos, também por acreditares que seja lícito enlouquecerem uma vez por ano, num processo de aliciamento espiritual na mente do ser humano. Esclarece um benfeitor espiritual que é durante o sono em geral, em que o espírito encarnado parcialmente está desprendido do corpo carnal e levado para fazer incursões nas zonas do baixo astral. Os homens que no carnaval, portanto, não fazem nada inocentemente, atendem os apelos magnéticos das zonas mais deprimentes, de espíritos desequilibrados, que os fazem agir loucamente. Esses espíritos maléficos influenciam nosso pensamento, afinal, em razão das nossas preferências de prazeres e evidências, guardado em nosso íntimo em geral. São as fraquezas que temos em nós e a impotência correspondente, que como verdadeiros ímãs atrai esses espíritos delinquentes, que vão potencializar nossos defeitos mais evidentes. São espíritos desequilibrados e fomentadores do mal, os quais, em suma, não existiriam se os homens educassem, no geral, seus pensamentos deletérios e o seu instinto animal. A doutrina espírita não apoia, nem condena o carnaval. O que ela faz é nos esclarecer dos malefícios e benefícios, afinal, respeitando, porém, o livre-arbítrio das pessoas em geral. Carnaval é uma festa de cunho popular, que, como em qualquer outra situação, o importante é buscar ficar em equilíbrio, com tranquilidade, sem aflições nem excessos, na verdade, para o nosso espiritual bem-estar. Enquanto muitos se divertem desequilibradamente, então, podemos estar no carnaval para fazer o bem ao folião, que demonstrar precisar de ajuda nesta ou naquela situação. Se você gosta de carnaval, entre na folia então, mas lembrando sempre, a doutrina espírita de antemão nos ensina a manter a moral elevada em qualquer ocasião. E para além disso, em qualquer situação, lembremos de Paulo de Tarso e da sua recomendação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que traz a seguinte citação: todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ele explica que, embora todas as coisas sejam lícitas, nem todas as coisas nos edificam, porém. Esta era a nossa reflexão para o carnaval que se aproxima. Tenham todos um bom dia e até a próxima oportunidade.